Tentam associar isso como se todo judeu fosse igual. Que é isso que é o antissemitismo, pô. Tentam associar isso como se todo judeu fosse igual. Que é isso que é o antissemitismo, pô. Esse áudio que foi ouvido aí por vocês foi publicado ontem num corte do Alta Linguagem, de uma live de anteontem que contou até com a participação do Monark. Só que o Monark no final já não estava participando, ele tinha saído, e Miorin e Malboro estavam reagindo a um vídeo do Rodrigo Constantino. Que o Rodrigo Constantino fez recentemente uma live sobre o antissemitismo na direita. Existe, infelizmente, um movimento atribuído à direita, uma direita bem esquisita, para dizer o mínimo, que vem flertando, sim, com essa visão de mundo de que Israel representa o problema na região ali, sendo que Israel é a única democracia decente, né? E talvez se misture com uma visão de alguns libertários e anarcocapitalistas que são contra o Estado, assim como nos Estados Unidos. É a turma dos 9/11 truthers, né? Você acreditou que o 11 de setembro foi coisa de muçulmano? Não, foi coisa inside job, do governo americano, malvado. Então eles acham que o governo dos Estados Unidos é a coisa mais nefasta que existe no planeta. Miorin tenta tirar já o dele da reta e falar que o Constantino está sendo injusto com os ANCAPs, porque eles, do Alta Linguagem, eles são limpinhos, até defendem Israel. A pergunta é, contra quantos Israel precisa vencer? Todos. Israel vai ter que vencer Então, todo se mundo. Israel precisa vencer todos, então o que se chama de vitória... Tu viu o nome da operação? Tu viu o nome da não é a operação? destruição completa de Israel. Tu viu o nome da operação? Qual é o nome da operação? Ô Malboro, o que você chama de ganhar? Que quando eu chamo de ganhar é tomar o território. Então, tipo, ela tem que explodir o Irã, tomar o território do Irã e chamar de Israel aquela porra. Esse é meu sonho. Eu não considero isso como... Esse é seu sonho, Cofnix? É óbvio. Quanto mais Não. país tomar o território do outro, mais bela e moral. Isso acaba mais rápido. Cofnix quer as peças voltando às administradas, né, Cofnix? Isso é Por exemplo, uma... imagina que lindo, que lindo. Você ir visitar as pirâmides de Israel, porque foi renomeado, filho. Acabou o Egito. Louco demais, filho. Loucura. Isso que tu narrou, Dubai é Israel. Você vai visitar Dubai em Israel. Mas isso é o meu sonho, velho. Que Israel domine tudo ali. Que seja tudo Israel. Igual Rússia é lá em cima, igual China é do lado. Meu sonho é que nem embaixo ali no Oriente Médio seja tudo Israel. Tudo. E criminalizar o muçulmano. O muçulmano vai ser preso. Isso é uma forma de vitória. E o Miorin aproveita e joga o Instituto Hoffman para a Cova dos Leões. Talvez na visão deles, para leões da tribo de Judá. Tá vendo que é foda esses caras? Os caras são antissemitas e fica caindo em cima da gente, pô. Só porque a gente é ANCAP, pô. Porra, é foda, pô. Eu sei que eles estavam compartilhando o de Nilson Bom contra mim. E aí? Vai ficar nessa? Sei lá, eu caguei pro de Nilson Bom. E como o Instituto Hoffman já compartilhou vídeo meu contra o Miorin, eu também entrei no meio, sabe? Comentei lá no próprio recorte, a resposta do Malboro, lá com um monte de kkk. Como vocês podem ver aí na tela, eu até fui comentar lá no vídeo em questão do Alta Linguagem e eu recebi umas mensagens no mínimo inusitadas do Malboro. Ele escreveu assim repetidamente, eu até contei aqui 10 vezes, kkk, repetidamente. E aí na 11ª ele até escreveu alguma coisa zoando o avatar do meu canal aqui, o de ANCAP, por causa da cobrinha e tal. Mas, cara, assim, é bem assim, bizarro e lembra até mesmo a famosa frase do Olavo de Carvalho que sorrisinho de deboche é argumento de puta, né? Lembra bastante. Também teve aí o Gabriel Nunes, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Falou processinho resolve, mas se fosse o caso de incentivar processo que eu processe, eu sou veementemente contra isso, cara. Eu continuo sendo hoffbardiano e eu acredito que a calúnia, assim como todos os crimes contra a honra, devem ser abolidos. Eu já vi também que o Alta Linguagem está entrando também na onda aí de MBL, né? De processar por calúnia qualquer pessoa aí que xinga de fascista, não sei o quê. Eu sou totalmente contra essa posição do MBL do Alta Linguagem, tá? Mas eu aqui explico de novo, por que não, né? Só o título do meu vídeo já refuta essa definição aí de antissemitismo que o Malboro tentou imputar ao Instituto Hoffman e a mim. Só isso já refuta. Porque no título do meu vídeo eu fiz questão de colocar o judeu Hoffman
Eu estava reclamando justamente que o Miorin não estava seguindo o Hofbauer. Se eu justamente estou falando que tem que seguir o judeu Hofbauer, isso é uma coisa que não faz nenhum sentido mesmo. Não precisava nem ter clicado no meu vídeo. O Miorin viu lá o Shuto Hofbauer compartilhar o meu vídeo, só de ver a capa já dá pra perceber isso. Mas se chegou ainda a ver o meu vídeo, aí a coisa foi pior ainda, né? Porque no meu vídeo contra o Miorin, eu até falo mesmo dos tipos de sionismo. Eu falo que havia originalmente o sionismo territorialista. O Hofbauer fala disso num artigo chamado A Culpa da Guerra no Oriente Médio. Eu linkei o artigo do próprio Hofbauer nesse vídeo, sobre o fiasco no Três Irmãos. O Rodrigo Constantino chegou até a falar que é uma desculpa esfarrapada quem tenta diferenciar anti-sionismo de antissemitismo, mas eu não coloco todos os judeus no mesmo balaio e nem mesmo coloco os sionistas, porque eu sei que há tipos diferentes de sionistas. O sionismo territorialista, que até mesmo era da vertente original do pai do sionismo, Theodor Herzl, ele fazia mais questão de ter um lugar para juntar os seus, até mesmo fora da Palestina. Só que o pai do sionismo ele foi voto vencido e o movimento acabou sendo cooptado por outras forças que tinham uma sanha de colocar a qualquer custo o Estado de Israel na Palestina. Então, se não faz nem sentido dizer que eu coloco todos os sionistas no mesmo balaio, que dirá sobre colocar todos os judeus no mesmo balaio? Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido do alta linguagem. E como eu falei para vocês, eu citei um artigo do próprio Hofbauer, é um artigo dele. E já que esse vídeo veio à tona de novo, eu vou aqui reforçar o ponto central, porque eu acredito que eu não frisei tanto naquele vídeo como que a fala do Miorin é a pior fala que eu já vi, pior fala em defesa do sionismo. Até então, eu achava que a pior fala era a fala do Ancap-Su, que tentava justificar a expansão do mapa de Israel, um mapa que mostra que Israel foi abocanhando um monte de terras. O Ancap-Su simplesmente fala, mas não havia nacionalidade palestina, porque era tudo da Inglaterra. Ancap-Su tenta usar a suposta legitimidade do imperialismo de Rothschild, do imperialismo britânico. Sem contar que Hoffman, no seu artigo Nações por Consentimento, ele separa a nação de Estado. Ancap-Su queria apagar a identidade palestina porque tinha o imperialismo britânico antes, cara, isso é ridículo, sabe? Mas o Miorin hoje, ao meu ver, ele tomou o lugar do Ancap-Su, tá? Quando o Brendo Altman questionou o Miorin sobre a expansão violenta, agressiva de Israel lá na Palestina. O plano de partilha descrevia a possibilidade da existência de dois estados e teve plena atuação dos árabes, que quando o resultado não foi concretizado, eles simplesmente se recusaram a reconhecer a pertinência do resultado e afastaram-se de qualquer processo. É muito importante entender, inclusive, o papel, por exemplo, da União Soviética, que não pode ser tratada de forma alguma como tendo uma visão inerentemente antissemita. Ela estava contra ou a favor do plano de partilha? Ela estava a favor. Se nós observarmos atentamente o que acontece... Inclusive, tem a ver com a Resolução 94? Porque é absolutamente muito comum a existência de resoluções por parte dos dois lados que, de uma forma ou de outra, se disponham a reconhecer direitos, determinações e que sejam descumpridos. É só isso que eu disse. Nós temos, dos dois lados, descumprimentos expressos de acordos previamente estabelecidos. Se Israel desrespeitou as resoluções da ONU, a Palestina também desrespeitou. Então fica a mesma coisa, né? É tudo Estado, né? Estado é mal, é tudo Estado mal, né? E eu falei naquele meu vídeo, que nos anos 20 havia 90% de população árabe na Palestina. 90%. E como que depois, poucos anos depois, a ONU vai dar uma partilha da maior parte das terras para os judeus, uma minoria. A analogia é minha paixão, tá? Eu vou fazer aqui uma analogia meio chula, mas eu acho que ilustra muito bem, tá? É tipo assim, a Palestina é uma mulher, a ONU é um cafetão que sequestra a mulher e Israel é o cliente. Aí, o cafetão, ele lança uma resolução, tá? Fala assim, ó, não pode meter até o talo, tá? Você tem que meter, assim, 55% da rola, tá? Pra ser justo, tá? Não pode botar até o talo, não. Ela não fala que não quer nem a cabecinha, não quer nada. O cliente também fica revoltado, ele também não aceita mais a resolução, ele mete até o talo mesmo, sabe?
bota pra fuder mesmo até o talo. E aí, o que acontece? Aí o Miorin fala assim, ambos são iguais, entendeu? Aí, tá vendo? Desobedeceram a resolução do cafetão. Que coisa, hein? A falsa equivalência do Miorin. E aí o Miorin tenta lançar mais uma evidência sobre esses antissemitas, que são bem parciais mesmo. Eles ficam falando tanto dos sionistas, falam tanto, e falam muito menos dos comunistas. Eu só queria que eles tivessem 1/10 desse ímpeto pra criticar comunista, que eles ficam babando porque o Hoffman babava comunista. Não, calma lá, também não é Babava assim. pra caralho comunista, assim, pô. Babava Menos, pra caralho. pô. O Menos, Hoffman, ele caiu no erro oposto, velho. Ele pra dizer, tem muito headbait. Ele fez pro caralho toda a historiografia sobre as paradas ruins que tá fazendo a União Soviética, é tudo mentira. Tudo que não era, velho. Não era. Não, ele errou nesse negócio de antimacartismo aí. Perseguir mais os comunistas. Deu muita colher de chá pra comunista. Hoffman se juntou com comunistas anti-imperialistas, porque o Hoffman era anti-guerra. Ser anti-guerra para Hoffman é a coisa mais importante, porque belicismo, a sanha de guerra, é o que mais fomenta o esgotamento estatal. E por falar em Breno Altman, saiu até no site dele a seguinte notícia, abre aspas, projeto de deputado bolsonarista para blindar Israel ameaça liberdades, afirmam pesquisadores. Uma proposta do Pazuello que tenta igualar antisionismo a antissemitismo, para criminalizar críticas ao Estado judeu. Uma coisa muito curiosa é que isso é baseado também na definição da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, a IRA. A mesma IRA que o Miorin usou no debate com o Breno Altman. E o Breno Altman foi contra essa IRA, porque essa IRA praticamente coloca tudo como antissemitismo. Então olha só o tipo de discurso do Miorin. Ele faz um discurso que fomenta até mesmo a censura. Quando ele quer colocar essa definição, que é mais ampla ainda, ele acaba cerceando também a liberdade de expressão. E esse projeto de lei, ele é baseado num projeto de lei dos Estados Unidos, que no ano passado já foi até aprovado pela Câmara e está aguardando ser aprovado no Senado. Lá nos Estados Unidos está mais avançado. Também nos Estados Unidos, depois do atentado contra o Charlie Kirk, o Trump também já está restringindo a mídia lá. Então já está até começando a haver censura prévia com jornalistas lá, tá? Coisa que nunca houve antes nos Estados Unidos. E tudo isso vem o quê? Com esse pavor, né, anticomunista, sendo que a gente nem sabe se realmente foi comunista que matou o Charlie. Eu reafirmo aqui, eu fiz um monte de vídeos sobre isso, eu fiz uns 4 vídeos, eu reafirmo aqui, eu não posso afirmar quem matou Charlie Kirk, porque tem muita coisa estranha de fato. O Instituto Hoffman também lançou artigos questionando isso. O próprio Ron Paul não acredita nessa versão oficial, sabe? O Charlie, ele estava mudando sim, ele estava criticando Israel sim, aos poucos ele estava acordando. Apesar de o Rodrigo Constantino tentar ainda espalhar desinformação, que não, ele era muito amigo sim de Israel, sim, muito amigo sim. O caminho que tu tá tomando, cara, assim, cada vez mais vai chegar próximo aí a cercear a liberdade de expressão do Instituto Hoffman. Criticar o Estado de Israel, critica, mas a crítica que vocês fazem é completamente rasa. Tanto é que a crítica de vocês só surge quando tem guerra, de tão raso que vocês são. O Estado de Israel tem vários outros problemas. Vários. Parada O gay. menor deles... O menor não, é um problema do caralho a guerra mesmo. Ironicamente, né, o Marlboro teve até um ato falho e falou, só uma guerra. Ele tentou diminuir, sabe, o peso de uma guerra, né? Ele fala, só uma guerra. E depois ele, né? E até percebeu o ato falho e tentou se corrigir. Escapuliu, mas eu acho que tem a cara da autolinguagem mesmo, sabe? É uma coisa bem menor mesmo, sabe? O belicismo não é um problema tão grande assim. Acabou escapulindo do próprio Marlboro mesmo. E é até bom mesmo que a máscara caia. Falem mesmo que o Hoffman, nossa, e dá muita moral pra comunista. Vocês que são bons, né? Com a histeria anticomunista de vocês, né? E pra encerrar com chave de ouro, só pra terminar aqui o show de hipocrisias do pessoal da alta linguagem, o Miorin acha que isso é até uma evidência nossa, de um antissemitismo, uma coisa assim do tipo, nossa, é muito seletivo, só fica focando em Israel, não sei o quê. É engraçado isso, porque o Miorin disse pra mim em 2022 que ele atacava só Bolsonaro, só ficava em Bolsonaro, só ficava falando de Bolsonaro. Agora não, né? Agora quer ficar amiguinho, né, dos bolsonaristas, né? Na época, ele falava que ele atacava só Bolsonaro e deixava Lula de lado, porque tinha muito ANCAP que defendia Bolsonaro, sabe?
contra aquilo que os ANCAPs estavam defendendo, para consertar, né, o movimento libertário. Agora, não é compreensível, então, o crítico de Israel ter mais foco na crítica de Israel justamente por ver pessoas que se dizem ANCAPs, inclusive grandes, defendendo atrocidades em nome dessa ideologia sionista? Se a minha lógica é enviesada, antissemita, alguma coisa, não é muito diferente da lógica antiga do Miorin, né? Não é diferente daquela lógica que o Miorin mesmo me apresentou antes como válida, né? Será que o Miorin pensou nisso? Será? Mas enfim, pessoal, eu acho que realmente é uma vergonha que o Miorin fez. Quem sou eu na fila do pão, tá? Mas assim, principalmente o Instituto Hofbauer, assim, os irmãos Quioca trouxeram o libertarianismo pro Brasil, sabe? E o Miorin tratar dessa forma, cara, assim, eu vejo uma covardia, sabe? Jogar assim, não, aqui consta. Você tá certo em parte, tá? Tem essa turma aqui, tá? Mas eu sou limpinho, tá? Olha a minha bandeirinha de Israel atrás de mim. Covarde isso. Mas enfim, pessoal, esse foi meu vídeo. Então, até a próxima.